Shalom! Desejo a todos um bom dia, um ótimo primeiro dia de Pães Ázimos, né? Para aqueles que estão servindo a Yahu e obedecendo às suas leis, né? E acordei agora, né? E com uma coisa muito forte, né? Me pedindo, como sempre acontece, agora são 8 horas da manhã exatamente, e para falar sobre uma coisa, né, que ocorre muito, né, eu escuto todos os dias de todos os lados, né, que é o murmúrio. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Como é que o Pai vê isso? Vamos orar. Pai poderoso, eterno Criador, Yahu, agradecemos a Ti por mais este dia, agradecemos por estarmos dentro da Tua lei, no primeiro dia de Pães Ázimos, estamos também no Shabat. Agradecemos a Ti, Pai, por estar nos ensinando, por estar nos dando entendimento e principalmente por estar nos ajudando a praticar o que estamos aprendendo, que é o que falta para a grande maioria. Em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Bom, eu quero dizer o seguinte. Quem está entendendo a palavra, além de entender que ela tem suas leis, que elas são necessárias, que elas são boas para nós e que nós devemos praticá-las, ou seja, nós devemos ser naquilo que o Mashiach falou, em amar em primeiro lugar o Pai acima de todas as coisas, inclui obedecê-lo em primeiro lugar acima de todas as coisas. E se nós temos a consciência de que tudo é predeterminado, que uma folhinha não cai de uma árvore sem que o Pai permita, então imagina a nossa vida, né? Como diz o Mashiach, lá em Matitiahu 6, ele diz, né, que se o Pai veste a erva do campo, se o Pai alimenta as aves, quanto mais não faria por nós, né? Então nós sabemos que tudo o que ocorre não é escolha nossa. Nós sabemos que tudo o que acontece no mundo já é predeterminado pelo Pai em seu plano. Então, cada vez que ocorre alguma coisa com a gente e nós murmuramos, nós estamos, na verdade, pecando contra o próprio Yahu. Porque se assim é a vontade dele. Vamos ler aqui um texto que está contido na primeira carta aos Coríntios, né, versículo 10, aliás, capítulo 10, versículo 10, que nos diz assim: E não murmureis como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Observe, quando nós começamos a murmurar, né, vamos dizer assim, a ficar lamentando as coisas, ficar fofocando com outros, sabe, sobre coisas que não são agradáveis, né? Isso faz com que o Pai olhe para essa pessoa e perceba que essa pessoa, na verdade, ela está impotente com o que está acontecendo. E se nós lemos um outro texto, também de Shaul, né, que está contido em 2 de Coríntios 8,7, ele diz assim: Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em entendimento, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa misericórdia. Ou seja, se nós estamos realmente no Pai, se nós estamos realmente com o Pai, nós não devemos estar murmurando. Observe o que Shaul diz em 1 Tessalonicenses 5,18: Agradecei a tudo, porque esta é a vontade de Yahu em Yahushua HaMashiach para convosco. Então observe, se ocorre alguma coisa comigo e eu fico lamentando aquilo, poxa, que porcaria, que droga, é a mesma coisa do que eu estar como o povo no deserto, né, que ficava lá lamentando e dizendo ao Pai que no Egito tinham comida, que no Egito tinham temperos, que no Egito tinham não sei o quê, apesar de estarem ali libertos.
Não é verdade? Muitas vezes Moshe teve que interferir, né, para que o pai não destruísse o povo todo. É a mesma coisa quando ocorre alguma coisa que não seja legal com a gente e nós ficamos murmurando, porque não sei o que, porque aquilo ali, sabe? Nós estamos dizendo ao pai que nós estamos descontentes com aquilo que ele predeterminou para nós. Nós temos que entender que nós temos que aprender as coisas, tanto quando as coisas estão boas, como quando as coisas não estão boas. E entender que quando nós murmuramos, nós acabamos, sabe, contaminando outros. Porque outras pessoas também passam a sentirem-se mal, quando na verdade o nosso Pai quer que nós nos sintamos bem. Então o murmúrio é um pecado contra o Pai, diretamente, de desobediência. Porque esse Shaul está dizendo aqui, agradecei a tudo, porque esta é a vontade de Yahu, em Yahushua HaMashiach para convosco, significa que nós murmurarmos ou ficarmos descontentes com alguma coisa, é nós estarmos dizendo ao Pai que o Pai não está sendo correto conosco. E isso é muito perigoso, isso é um desacato, e isso não é, sabe, uma coisa que tem que vir de alguém que realmente é chamado e que realmente está entendendo o que está fazendo, que o Pai está dando alicerce e que o Pai está dando entendimento para que ele possa praticar a vontade do Pai. Em tudo dei graças, porque tudo que ocorre conosco, se nós formos depois observar, nós vamos ver que serviu para o nosso crescimento, serviu para a nossa edificação e para o nosso entendimento espiritual. Tem uma passagem, né, onde lá em Yahuanã, João 6,42, né, onde as pessoas estavam olhando, né, para Yahushua, né, e Yahushua estava fazendo um discurso, né, e elas olhavam entre elas e diziam, né, lá em Yahuanã 6,42, não é esse Yahushua, o filho de Yosef, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, dizer desci do céu? Respondeu, pois, Yahushua e disse-lhes, não murmureis entre vós. Então, meus irmãos, eu acho que é muito claro. Nós vemos aqui, por exemplo, o Salmo 106, 23. Por isso disse que os destruiria. Não houvesse Moshe, seu escolhido, ficado perante ele na brecha, para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. Também desprezar a terra aprazível, não creram na sua palavra. Veja, ele coloca que quando nós desprezamos alguma coisa que ele nos dá, seja boa ou má, é porque nós não cremos na sua palavra. Nós não temos fé de que no final tudo dará certo. Antes murmuraram nas suas tendas e não deram ouvidos à voz de Yahu. Por isso levantou a sua mão contra eles, para os derrubar no deserto, para derrubar também a sua semente entre as nações e espalhá-los pelas terras. Então observe que até a questão, né, das nações estarem espalhadas, além de fazer parte do plano, né, de levar a bênção para todas as nações, mas também é o castigo para eles, né, porque murmuraram. E finalmente, né, e Shaul é direto aqui, né, ele está dizendo que aquele que murmura vai dançar. Olha só, e não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10:10. Então, meus irmãos, o que acontece na vida da gente já está predeterminado desde antes da fundação da criação. Então, se nós estamos andando por uma rua e tropeçamos
machucamos o pé, é claro que naquele instante nós vamos sentir dor, nós vamos ficar, sabe, até nervosos, né? Pô, que droga, né? Mas no instante seguinte nós temos que pedir perdão ao Pai, porque, como diz Shaul, nós temos que dar graças, nós temos que agradecer a tudo. E quando fala-se tudo, não é tudo de bom. Ah, eu estou ganhando mais, está tudo certo na minha vida, eu não estou nervoso, eu não tenho problemas. Não, não. Tudo é tudo. Tanto quando estamos recebendo coisas boas, quando temos que viver as más. Porque tudo faz parte de um aprendizado. Eu sempre digo, desde que eu nasci até hoje, tudo que foi feito na minha vida, seja bom ou ruim, estava predeterminado para que eu pudesse chegar nos dias de hoje como eu sou. Então, o seu lamento de hoje, ele pode vir a ser uma lição de amanhã, ou pode vir a ser a sua desgraça, como eu vou ler de novo, disse Shaul, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 de Coríntios 10:10. Então o recado do dia de hoje é isso. Eu desejo a todos um ótimo Shabat, em paz, sem murmurar, vivendo a vontade de Yahu. Um feliz primeiro dia de Pessah. Shalom, tenham um ótimo dia. Beijo na testa e no coração.